Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras, Ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Estes são dias momentosos. Os inimigos como que se colocam no front das relações internacionais, nacionais, no nosso bairro, no nosso condomínio, no nosso prédio e, curiosamente, dentro da nossa própria casa. Há que se avaliar que a relação hoje se estabelece nesses diferentes níveis desafiadas, numa confrontação de bem e mal, numa visão bem maniqueísta, é verdade, que a um olhar primeiro e superficial talvez não logre nos remeter a um bom lugar de esperança. No entanto, a perspectiva do conhecimento espírita se nos assinala com reflexões que, no mínimo, nos enriquecem profundamente. Quando damos-nos conta dos refugiados hoje no Oriente Médio, saindo da Síria em direção à Europa, quando os mares do Mediterrâneo acolhem corpos incontáveis nas tentativas de fuga, mediados por coiotes que mediam a estratégia de exportação do ser humano à guisa de escravos, refletindo o desconcerto mundial, social, socioeconômico e ético, quando nós nos damos conta do Estado Islâmico e dos movimentos de oposição bélicos, nos confronto com os ditadores que se multiplicam aqui e acolá, ainda nesses dias de terceiro milênio, é natural que numa perspectiva materialista possamos nos apressar e achar que o mundo não tem jeito. Todavia, levantando o véu que o materialismo se nos impõe, nós lograremos estabelecer uma compreensão diferenciada, capaz de nos permitir uma inserção, não somente enquanto reflexão, mas enquanto postura vivencial. Temos uma doutrina que absolutamente nos abre horizontes inteiramente novos. A academia, a cultura do mundo. Temos uma doutrina que pode efetivamente nos calçar de elementos capazes de permitir o enfrentamento desses dias que passam de transição, para podermos nos colocar mais do que um cidadão no mundo, um homem capaz de ser bom, capaz de ensaiar vividamente a ética, capaz de arrojar-se a uma postura de justiça. Não foi sem razão que Allan Kardec indagou, quando da lei do progresso, sobre de que modo o Espiritismo poderia contribuir para o progresso da humanidade. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos. E os Espíritos nos responderam numa resposta que poderia ser tema de um congresso. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo faz-nos entrever aonde se encontram os nossos verdadeiros interesses. A vida futura estando desvelada, é possível ao homem entrever que, pelo presente, ele é capaz de promover o futuro,
abolindo os preconceitos de casta, cores e seitas, o Espiritismo nos ensina a solidariedade que nos há de unir como irmãos. É uma resposta longa, mas não tão longa quanto o seu conteúdo, que é quase que inabordável, tal a sua grandiosidade. Estamos no mundo desafiados pelo fundamentalismo, a começar do fundamentalismo que se coloca acadêmico, ainda centrado numa perspectiva material, que não logra incluir o espírito na academia, que faz pequenos ensaios com arremedos de espiritualidade, mas a academia, em função de um processo histórico, ainda se centra no olhar da vida do homem, numa cosmovisão centrada no materialismo e no materialismo ateísta. Esse representa talvez a chaga fundamental, e por isso os espíritos dizem que o espiritismo, para marchar com o progresso, deveria destruir o materialismo, que representa efetivamente um olhar pequeno, que é coerente consigo mesmo, como diria Allan Kardec em A Gênese, mas não é coerente com a verdade, posto que enseja o enquadramento do ser humano dentro do berço e do túmulo, e assim propõe uma filosofia existencial de morte, que não logra estabelecer o estímulo da solidariedade, que não consegue nos estimular para uma fraternidade legítima, não nos acena para uma transcendência, é autolimitado, o que fez com que Mário Beauregard, nos Estados Unidos, pesquisando, propusesse a criação de um novo paradigma para a academia, que ele chama de pós-materialismo. Ele não chama de espiritualismo, ele chama de pós-materialista. Paradigma esse que está assinado hoje por mais de 100 cientistas, mostrando um novo norte nesse movimento de progresso para o qual a Terra aponta enquanto movimento de progresso na construção de uma nova era que sedimentará um mundo de regeneração. Mas ainda é um ensaio de vanguardeiros que se colocam dentro da universidade postulando ir além da matéria, num paradigma que se autodesafia e propõe, na perspectiva da transcendência, de que o ser é muito mais do que matéria, do que corpo. O Espiritismo vem nesses dias e acena-nos para olhar na briga do bem e do mal e os adversários do bem, procurando nos calçar de um conhecimento que nos seja capaz de perceber que há o fundamentalismo religioso de seita, de etnia, que escorraça aqueles que não pertencem à minha mesma raça, de que há um fundamentalismo também econômico, que nos divide em classe, que nos distancia, que nos separa entre norte e sul, que faz com que blocos continentais detenham mais recursos em detrimento de outros que escasseiam nas possibilidades da própria sobrevivência, como a África. Há, portanto, esse fundamentalismo de classe na resposta dos espíritos a Allan Kardec. Mas há esse fundamentalismo que extrapola o nível religioso, que também é um fundamentalismo científico, porque não são apenas os homens bombas dominados pelo fundamentalismo de seita, que se matam matando os outros, na ânsia de encontrar Alá e servir àqueles que lhe manipulam a consciência. Há também o fundamentalismo da academia, quando eu me fecho e não consigo entrever o outro lado, aquele que está numa outra posição. É nesse caminho que nós nos encontramos, em plena era de transformação, porque o Espiritismo surgiu há um pouco mais de 150 anos atrás, trazendo a proposta de alavancar uma transformação, que não se dá assim de um salto, que se insurge, conforme Allan Kardec propõe, em O Livro dos Espíritos, durante séculos, até que o edifício
carunchoso, antiquado, possa se desmoronar, surgindo uma nova era, novos postulados. O Espiritismo, portanto, é essa alavanca que vem há 150 anos atrás, formatando um novo ensejo para uma nova humanidade. Traz-nos, portanto, numa síntese antropológica de conhecimento, filosofia, ciência e religião, que nos faz dotados da capacidade de podermos entrever o mundo entrevendo-nos, olhar o outro percebendo-nos através do outro, e nos possibilita assim um olhar de esperança, alinhado que deveremos estar de que o progresso é uma lei inevitável e de que a transcendência está não só para além da morte, mas ela está para aquém do berço, favorecendo-nos no ir e vir da reencarnação, do nascer, morrer, nesse progresso contínuo que representa a lei universal. Assim, quando nos damos conta dessa realidade, nós naturalmente somos chamados a podermos lidar com essas contradições. A contradição do inimigo, que ao olharmos perante ele, vendo-nos através dele, temos muita dificuldade dessa autopercepção. Há uma certa miopia que nos impede de chegar na gente através do outro. Quando olhamos o outro, apenas percebemos o outro. E a nossa percepção, ela se enfraquece, porque eu não consigo fazer a dialética da análise que possa poder fazer esse movimento de contradição, eu e você, para nos encontrarmos, encontrando o divino, para irmos além dos nossos males, do mal que se nos habita, para percebermos o bem ao qual nós estamos condenados. Então, quando olhamos o fundamentalismo material, científico, olhamos o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo de classe social, de cores, de etnia, de seitas, que fala da religiosidade, naturalmente o Espiritismo nos convida a uma posição mais elegante, não obstante mais desafiadora, de podermos transitar no mundo que traz essas contradições, não só a nível internacional, mas traz na esquina da rua em onde nós moramos, traz no centro espírita onde nós frequentamos, porque há muitos que chegam dotados de um materialismo que nos desafia o estudo, a reflexão, e se não tivermos uma suficiente tolerância para podermos acolhê-lo, quiçá faremos um movimento de expulsão, de preconceito, porque não somos capazes de ser com o outro numa relação de solidariedade, de generosidade, de indulgência, para com os limites que ele apresenta e para com os limites que nós também apresentamos enquanto ser que coordenamos um grupo de estudo sistematizado, que fazemos uma fala, que nos entregamos a uma atividade socioeconômica de apoio àqueles que estão marginais na nossa sociedade. Lembro-me mesmo de uma dessas ocorrências quando eu coordenava um grupo de introdução ao Espiritismo e no grupo tinham 2 companheiros assinalados por uma visão muito refratária. E quando um disse para o outro, disse para o grupo, fazendo menção ao outro, nós somos materialistas, o outro disse, calma lá, materialista é você, eu sou agnóstico. E fez uma diferença que foi formosa, era um semblante quase que imperceptível, mas ele se diferenciava do outro, porque o outro era materialista, ele era agnóstico e nós éramos um grupo espírita. No curso da caminhada das reflexões, do debate, que era uma exposição dialogada, à medida que o tempo foi avançando, o agnóstico abandonou a casa espírita, fez uma inserção no outro grupo religioso. E o materialista, entendendo o espiritismo de uma forma diferenciada, aos poucos, por ser um professor também da universidade, inquiridor, pesquisador, foi fazendo os estudos, foi para o grupo de estudo sistematizado e nos surpreendeu um dia, quando na hora de fazermos o agradecimento final, quem faz a prece? Ele levantou o braço
E todo mundo ficou assustado, porque ele era um materialista ainda, não obstante estivesse dentro de uma casa espírita, incluído num grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita. E as pessoas ficaram intrigadas. A princípio pensaram que era um X, um gracejo. Depois viram que ele estava imbuído daquela perspectiva de fazer a oração final. E então fez-se um silêncio de expectativa, e ele fez uma prece mais ou menos assim: Deus, se é que tu existe, aí começou. Deus, se é que tu existe, nos ajuda, nos apoia. Deus, se é que tu existe, faz a gente ser mais humano, mais fraterno. Deus, se é que tu existe. E quando acabou, todos estavam emocionados. Ele tinha feito uma inclusão, a partir de um ambiente de tolerância, de reflexão dentro da própria casa espírita, de que Deus era uma possibilidade, agora viável, a partir de uma cultura não cerceante, não preconceituosa, não impositiva, mas que abria espaço para que pudéssemos trocar conteúdos e referências. Hoje esse companheiro, ele é espírita, assumiu o conteúdo da doutrina espírita como sendo a sua profissão de fé, a sua confissão de fé. Na perspectiva do seu engajamento dentro da casa espírita, passou a ser, no segmento da sua integração, um trabalhador da casa espírita. Assim, nós somos efetivamente, em qualquer ambiente social, questionados a podermos ter essa nova leitura que o Espiritismo nos faz, do bem e do mal. E surpreendentemente nós nos damos conta de que efetivamente o bem e o mal que observamos em nível internacional, nacional, que nós observamos na nossa cidade, na nossa pequena comunidade, na comunidade espírita e no nosso lar, ele nos remete a essa contradição interna, porque não somos espíritos prontos, acabados, e trazemos nessa movimentação interior, essa movimentação que é, às vezes, paradoxal, porque o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, na contradição de Paulo de Tarso, quando ele se revela para o mundo, mostrando um homem em luta. Bem e mal é um assunto que nos diz respeito à nossa própria intimidade. Não lograremos estabelecer um novo olhar em nível internacional das guerras que se multiplicam, dos preconceitos de todos os níveis que se apresentam, se não conseguirmos estabelecer um foco em torno da nossa própria realidade interior. Como dizia um espírito nessa quarta-feira, uma companheira ansiosa por fazer movimentos mais audaciosos na evolução, e o espírito lhe disse: minha filha, você não precisa dar 7 voltas no mundo, apenas dê um passeio por dentro de você, caminhe pelos corredores da sua alma. E foi falando de uma forma lírica, mas profundamente adequada à necessidade da companheira, que saiu introspectiva, reflexiva, porque a nossa relação com o outro, ela reflete a relação da gente com a gente mesmo. Somos uma personalidade herdeira de múltiplas personalidades. Somos, na realidade, um grupo em movimento, e trazemos uma marca divinal que nos identifica numa filiação cósmica, que retrata a excelência da nossa essência, mas que não está atualizado na existência. Há uma contradição entre a personalidade que sou e o Cristo interno que está adormecido. Há ainda um distanciamento entre a forma egóica como nos colocamos no mundo e este eu profundo que fala da claridade que sou, quando os espíritos definiram a Kardec o espírito como sendo um clarão. Então, céu e inferno não é um lugar. O inferno não é necessariamente o outro, como habitualmente nós alinhavamos. Quando num relacionamento, por exemplo, de conjugalidade, que é um dos relacionamentos mais desafiadores, é comum nós ouvirmos uma fala, e quem fala, fala mal do outro. E quando ouvimos o outro fala mal do outro. Parece que são 2 infernos que ainda não se reconheceram, não foram identificados. Porque sempre a vítima sou eu, e o outro é o algoz. Eu sou o céu e o outro é o inferno. E por isso a nossa vida está infernal.
Mas a gente não se dá conta de que isso é uma matemática que não fecha, é uma conta que não consegue efetivamente ser equilibrada. Porque se eu sou o céu, como é que eu não consigo chegar no outro que é o inferno e diminuir o seu estado infernal? E será que o outro que é o inferno? Porque quando eu converso com o outro, quando o outro é ouvido, ele diz que eu sou o inferno. Então quem é o inferno? E quem é o céu? Será que o céu é um fake que está disfarçado e que se movimenta dentro de nós mesmos num arremedo de felicidade, de paz, de postura adequada, mas na verdade nós somos um ser tão desengonçado quanto o outro? Talvez seja por esse caminho. Quando olhamos para nós mesmos, damos-nos conta, portanto, de que o bem e o mal são movimentos da alma da imaturidade para a maturidade. São exatamente essas circunstâncias que jazem no nosso ser, muitas vezes desconhecidas. E que, quando focamos para fora, projetamos o mal que está em nós, olhando só o outro, como alguém que apenas vê o argueiro no olho do outro e não enxerga bem porque tem uma trave que lhe obnubila a percepção existencial. E assim, apenas o outro é que está ruim. Quando passamos a, portanto, nos incluir nessa história de bem e de mal, e quando passamos a fazer o centramento dessa análise a partir de nós mesmos, nós vamos nos dar conta que há um tirano dentro de nós mesmos. Mas há um pacifista também que quer fazer um armistício com esse tirano. De que dentro de nós mesmos há um não sei o que de fundamentalismo religioso que comparece aqui e acolá. Mas há também algo de um franciscano que comparece, evidentemente, num processo de tentativa de solucionamento de problemas internos. Há dentro de nós mesmos um fundamentalismo materialista, porque se somos espíritas, como poderíamos ficar tão centrados nas coisas? Compramos uma casa e passamos a viver em nome da casa. Colocamos um quadro, pintamos, aumentamos mais um cômodo, recheamos de adornos. E quanto mais a gente recheia, a gente diz, não, agora ela vale R$1.200.000. E a gente já nem mais viaja para um lazer, porque tem que tomar conta da casa por conta de um assalto que pode ter, os sem-tetos. E já começamos a viver em nome da casa e pela casa e para a casa. E somos espíritas. E desencarnamos no dia seguinte, para ficar com a casa sem a procuração de que ela é nossa, no mundo espiritual, vendo os filhos brigarem pela partilha. É um fundamentalismo religioso, materialista, porque nós nos centramos numa análise como se a matéria fosse o fim, não o meio. Eu vi a companheira bem recentemente olhando para o seu corpo, numa abordagem médica, no encontro comigo, uma amiga, ela dizia, Alberto, fiz a cirurgia de catarata e não deu certo. E eu perguntei, mas por quê? Porque quando eu olhei no espelho, eu vi que o meu corpo tinha envelhecido. E eu disse para ele, mas como você envelheceu sem a minha permissão? E ela sorriu, eu entendi que era uma brincadeira, não estava entendendo, achei que tinha havido uma complicação. E ela então começava a falar do seu corpo, fez um movimento de carícia e disse, eu comecei a agradecer porque ele me levou até aqui. Octogenária quase, agradecendo ao corpo, e me olhou e disse, ainda tem mais uma cirurgia que eu preciso fazer, que eu espero que dê certo. Eu digo, qual? Achando que ela estava falando sério do seu corpo, ela disse, a da desencarnação. É um olhar espiritista, ela é espírita mesmo. Mas quantas vezes, numa circunstância de um assalto, de uma separação, nós olhamos mais para a pensão e para as coisas materiais do que para o outro, para o filho. Vivemos como se fosse morrer no corpo, como se não existíssemos enquanto espírita. Há uma contradição de um materialismo que se impõe e um espiritualismo que deveria viger na nossa alma. Então há que se fazer uma reflexão grandiosa para que possamos assumir a perspectiva espírita enquanto doutrina reflexiva, mas notadamente e especialmente quanto proposta vivencial. Quando Humberto de Campos narra o sonho que Allan Kardec teve, depois de consultar um sonho
que Lutero teria de ter visitado o paraíso e coletado algumas informações, e Kardec ficou impressionado com o sonho de Lutero, e quando deitou, segundo Humberto de Campos, aquele dia, viu-se fora do corpo tutelado pelo espírito de plano superior. E foi levado para uma região nevoenta, havia gritos, soluços, sarcasmos, sofrimento, dores. E ele logo perguntou: são os crucificadores de Jesus? Ele disse: não, esses fizeram por ignorância. O próprio Cristo veio ao encontro deles para auxiliá-los na sua recuperação. Então são os imperadores romanos? Não. Os imperadores romanos, Calígula, Tibério e tantos outros, eles eram ignorantes acerca das realidades espirituais. Logo começaram a mergulhar no corpo, e muitos deles ainda estão fazendo o seu processo de recuperação nas lides expiatórias indispensáveis. Então são os tiranos. Começou a pensar Allan Kardec, Átila, Gengis Khan, Aníbal, e o espírito que lhe tutelava disse: não, esses eram seres beligerantes, entregavam-se à guerra, ao domínio, mas em reencarnando, em processos igualmente reparadores, vem ao longo do tempo numa recuperação contínua. Então Allan Kardec pergunta: então, e quem são esses gemidos, esses soluços? E o espírito que lhe tutelava disse-lhe: esses são aqueles que conheciam o bem e a verdade e não levaram a efeito o bem e a verdade em suas vidas. Foram também os cristãos que não se comportaram como cristãos. Conta-se, Humberto de Campos, que Allan Kardec despertou no corpo e formulou a questão que estava posta naqueles dias na construção de O Livro dos Espíritos. A questão 642. Para agradar a Deus e assegurar uma posição futura, basta não praticar o mal? E os espíritos então responderam: não, é necessário fazer o bem no limite das forças, posto que será responsabilizado por todo o mal que houver acontecido em função do bem que se negligenciar praticá-lo. Não basta ser um homem bom acomodado numa posição passiva. É necessário fazer o bem no limite das nossas forças. Não é igual ao bem que o outro faz, é no limite das nossas próprias forças, de acordo com a nossa própria consciência. É um bem, portanto, proativo. Não é só aquele que não comete equívocos, mas é aquele que vai para além do acerto para acertar mais. Não é aquele que diz: não, eu não tenho compromisso com isso porque eu não votei, ou eu não estou ali na Europa praticando essas atrocidades. No entanto, do lado de casa, no seu bairro, na sua cidade, você não se engaja nem numa reunião de condomínio para melhorar a turbulência dos atritos que acontecem entre os condôminos. No centro espírita, na Assembleia Geral, você não vai dizer: não, eu sou uma pessoa que eu quero ser um servidor. Aí fica um servidor anônimo escondido, quando poderia ir para a Assembleia Geral, dar a sua contribuição participativa para que a célula espírita pudesse ficar melhor. Poderia fazer o bem no limite das suas forças, para poder transformar a sua vida de uma forma mais formosa. É por isso que há na consciência espírita um drama pós-desencarnação que nos remete para uma experiência dolorosa, quando nos encontramos no mundo espiritual. A culpa como que se nos assola, e damos-nos conta de que sabíamos, mas não fizemos. Não fizemos proativamente e às vezes nem passivamente. Às vezes nos desviamos do bem e operamos no mal, com as consequências inevitáveis que ele se nos oferece. Por isso, olhar para o Espiritismo nesse dia, que Allan Kardec é reverenciado quando desceu à Terra no século XIX, para estabelecer uma nova ordem na construção do mundo, sendo aquele que era muito mais do que um codificador de princípios, era um norte, um servidor fiel de Jesus e para a humanidade. Procurar entrever o codificador nessa envergadura silenciosa, porque é muito curioso
que num século como o século XIX, de tantas conquistas, de tantos ases do conhecimento, de tantas invenções, é o século da máquina a vapor, da locomotiva, da fotografia, da luz elétrica, do fonógrafo, é o século do cabo submarino, do telégrafo, do cinematógrafo, é o século do automóvel, é o século da ciência, da invenção, é o século também de Freud, de Marx, é o século onde Einstein postula a sua própria teoria para logo no século seguinte elaborá-la no trabalho exaustivo que estava. É o século de Charles Darwin, quando revê a posição do ser humano, Adão e Eva, para nos falar da evolução. É o século de grandes homens. E Allan Kardec, silenciosamente, não consta na galeria dos gênios, porque veio, no silêncio da humildade, servir como um norte para aquele que deveria ser, e o é, o libertador das nossas almas. Allan Kardec é mais do que um discípulo. Allan Kardec é um programa existencial. Allan Kardec é um símbolo que deveríamos entrever no nosso cotidiano, porque em elaborando uma doutrina da qual ele é um coautor, ele não reivindica exibicionismo, não tem nenhuma recompensação material, sofreu as agruras da perseguição, da traição, do abandono, do achincalhe, de todos os companheiros que lhe eram contemporâneos da ciência, da filosofia e da religião, e daqueles mais de perto na traição. E o Espírito de verdade haveria de dizer para ele: não basta que tu publiques 1, 2 obras, 10, é necessário tu expor a tua pessoa, experimentar o escárnio. E faz toda uma profecia que 10 anos depois ele escreve para mostrar que tudo aquilo que o Espírito de verdade estabeleceu tinha se dado, apenas não se deu aquilo que o Espírito de verdade intencionalmente suprimiu, que eram as alegrias internas, que era o bem-estar de estar estabelecendo uma doutrina que tanto consolava os seres humanos, que era uma doutrina capaz de poder trazer e acenar para a esperança dentro dos corações da humanidade. Allan Kardec, para nós, é este portal, mais do que um ícone, é um portal pelo qual devemos acessar para encontrar a figura excelsa de Jesus, a fim de podermos fazer o enfrentamento do mal que se nos habita, do inferno que ainda nós experimentamos, e sem nenhum movimento de ruptura, mas sem com movimento de inclusão, como fez o ancião avô para o neto que lhe perguntava sobre o bem e o mal nessa luta interminável. Como é, vô? Como é que é isso? E o vô disse: isso são 2 gladiadores que brigam dentro da gente. E o garoto, fascinado pelos games, logo disse: e quem que ganha a luta? E o vô disse: aquele que você alimenta. Alimentar o bem, incluindo a nossa negatividade para poder transmutá-la, transformá-la. No silêncio dos testemunhos, sem o reconhecimento público, sem a condecoração acadêmica, sem a reverência dos companheiros de grupo espírita, porque às vezes o trabalho no grupo espírita é silencioso, aonde os achincalhes dos companheiros do passado que retornam na indumentária do novo corpo e que comparecem no mesmo grupo espírita para atualizarem contas, eles não nos poupam, e precisamos ali no silêncio, às vezes das lágrimas, dar um novo passo para o processo da autotransformação, transmutando o inferno em céu, aos poucos, dentro da estrutura da nossa própria alma. E é esse estado interno que nós somos convidados a poder estabelecer, seguindo o codificador, para podermos vivenciar Jesus, como a chave que abre a porta na fala dos Espíritos sobre Kardec e Jesus. Buscarmos Kardec, como diria Bezerra de Menezes, na mensagem incomparável sobre unificação, não apenas lido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira,
mas suficientemente vivido, sofrido, chorado, realizado em nossas próprias vidas. O nosso compromisso com o Espiritismo é mais do que ler, sentir, apregoar e divulgar. É, sobretudo, tomando Kardec como uma referência para seguir Jesus, é poder vivê-lo, sofrê-lo, experimentar dentro de nós mesmos a experiência da vivência continuada que se multiplica através das lágrimas, é realizá-lo em nossas próprias vidas. Esses 4 verbos, eles falam todo de uma ação, de uma atitude proativa e de uma atitude que não é masoquista, porque a princípio poderíamos entrever que ser espírita tinha que ser apego ao sofrimento. Não, é apego à transformação. Mas a transformação às vezes nos embute as lágrimas do resgate, as lágrimas de perceber que o outro não nos entende, como fez Pedro com Jesus quando o nega 3 vezes na fala de Humberto de Campos. Jesus olha pelo palácio do sumo sacerdote Caifás e chora, e Pedro chora amargamente porque se equivocara. O inferno da insegurança fê-lo negar Jesus 3 vezes, mas ele se levanta com a catarse das lágrimas e se transforma num dos apóstolos mais reverenciados do movimento cristão nascente. Transforma-se numa marcha, numa pedra, num alicerce para que os seus companheiros pudessem se movimentar. E é a tal ponto o seu dinamismo, seguindo Jesus, mesmo depois de ter vivido o inferno de negá-lo 3 vezes, que a sua sombra era disputada pelos necessitados, como diria Samônio, se dirigindo a Saulo, quando perseguia e apreendia os discípulos na casa do caminho. E quando chega no momento culminante da celebração da sua morte, ele diz: de cabeça para cima só o mestre, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. É um homem que faz a inclusão do inferno e dá um salto de qualidade e vai nesse movimento perene de vir a ser, de vir a transcender, e se auto-superando consegue cumprir a sua missão. Diferentemente de Judas, que apego ao poder e ao recurso econômico, vende ao mestre. E quando se dá conta que foi ludibriado pelos sacerdotes, na tentativa de matar a dor infernal que lhe assaltava, ele mata-se e sai do corpo achando que tinha resolvido a sua encrenca. Quantos de nós fazemos movimento de autopunição na tentativa de poder fazer a nossa própria autossuperação? Quantos de nós nos atravessamos na espada da autossabotagem, na perspectiva de poder fazer justiça, mas é uma justiça burra, porque é masoquista, porque é dolorosa, porque não é reparadora, e às vezes até o suicídio se nos acena como uma porta de solução, quando é o engano mais grave que alguém pode fazer consigo. Céu e inferno dentro da nossa própria realidade. Seguir Kardec é viver, chorar, realizá-lo em nossas próprias vidas, significando dizer que essa nossa imersão dentro de nós mesmos faz-nos ver o inimigo externo a partir do inimigo interno que se nos habita. De que só existe o outro como inimigo porque eu não dou conta de poder ser tolerante comigo mesmo e ainda não consegui gerir adequadamente os meus conteúdos conflitivos. Eu ainda não consegui transformar o gladiador do inferno. E por isso o outro para mim me parece mais infernal. E eu escolho essa área para colidir com o outro na tentativa da solução de um problema. Mas à medida em que eu vou ao encontro de mim mesmo, na medida que eu me dou conta de que o inimigo de fora só existe porque existe o inimigo de dentro, na medida em que eu me disponibilizo para fazer um movimento de autoaceitação, para, pela via do auto-amor, estabelecer a autotransformação, nós estaremos silenciosamente fazendo o caminho do codificador, a quem homenageamos nesse dia de hoje, de outubro, que nos deu esse legado de ser um homem másculo, enquanto espírito, e que nos legou essa portentosa doutrina, muito embora tivesse passado anônimo num século de luzes, não obstante fosse a maior luz, porque se apequenou na posição do servo, para servir
ao seu Mestre Divino. Aqueles que estamos no caminho nesses dias, observando o mal fora, devemos nos perguntar: em que isso bate dentro de nós mesmos? O que eu posso fazer em mim e pelo outro para poder silenciar a sua dor? Qual bem me compete fazer no limite das minhas forças para poder me transformar, ajudando o outro a se transformar? Eu não conseguirei salvar um filho, uma mãe, um pai ou um mendigo se não conseguir salvar a mim mesmo. O processo da libertação é eu comigo na relação com o outro, porque ninguém se liberta sozinha. Há uma grande lei da solidariedade universal que nos une como irmãos. É nesse viés, portanto, da humanidade que nós nos reencontramos com Jesus, mediado pelo Espiritismo, com o compromisso de fazer a nossa fé lúcida pela base científico-filosófica, mas sem perder a simplicidade de podermos lidar conosco como alguém que se faz no autoenfrentamento, usando dos recursos das virtudes momentosas para superar, pela via da humildade, do amor e da caridade, aqueles que são os nossos grandes adversários do bem, o egoísmo e o orgulho, que em todos os movimentos da nossa vida pessoal e planetária se manifestam, demonstrando ainda uma hegemonia agonizante, é verdade, gerando dor e sofrimento, e que precisa ser olhada a partir desse Cristo interno, que será capaz de poder fazer o trato desse egoísmo que já não tem mais sentido do jeito que ele se manifesta. Esse orgulho que é mais fragilidade interna, covardia, do que autoestima, para podermos estabelecer a real conexão interna e podermos nos sentir no mundo sem aclamações, sem diplomas pregos na parede, sem reverências de cargos dentro da casa espírita, sem que possamos necessariamente brilhar na cidade onde estamos, mas com toda a convicção de que estamos fazendo o bem que nos compete fazer a partir do nosso solo íntimo, do país que somos, nutrindo esta paz que construímos. E porque se há paz dentro de mim, eu tenho certeza que no mundo, pelo menos em um lugar, há paz, e de que eu posso compartilhá-la, dividi-la, multiplicá-la, suscitá-la com os outros, assumindo definitivamente a posição de cristão, que significa, na fala de Emmanuel, Cristo em nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Obrigado.